Boa noite. Aula de número 20. Deu um atraso aqui, né? Olha, hoje nós vamos estar passando essa aula do número 20 somente aqui no nosso Instagram. Hoje, aqui na comunidade Pais e Filhos, o tema é orai e vigiai. Você tá aí vigiando o seu filho ou somente orando por ele? Então hoje a gente vai falar com você sobre um tema muito delicado. Nós vamos falar sobre o mundo virtual, o mundo da internet. Como é que está esse universo na sua casa em relação aos seus filhos? Hoje aqui na comunidade Pais e Filhos, a aula de número 20 vai tratar sobre orai e vigiai os seus filhos na internet. Mundo virtual versus mundo real. Aonde você está, papai e mamãe? Com quem seu filho conversa? Vínculos fantasma. O perigo está dentro de casa. É, minha gente, não tá fora mais não, hein? Quisera que tivesse só de fora. Está na hora de mudar. A oração e a proteção. Os princípios que você quer formar seu filho. Protejam seus filhos. E não tenha dúvida, se precisar, busquem ajuda. Eu sou a doutora Cristiane de Paula, estou aqui hoje com você na comunidade Pais e Filhos para falar sobre um tema importante. O primeiro tópico é mundo virtual versus mundo real. Gente, tá muito sério o que está acontecendo por aí, porque os nossos filhos, eles não sabem bem a diferença do mundo real e do mundo virtual. O mundo virtual é um mundo daquilo que eu espero que ele seja, daquilo que eu idealizo, daquilo que eu gostaria que fosse. Nesse mundo virtual, o seu filho e sua filha podem acreditar que eles têm amigos e, na verdade, eles podem ter inimigos. Cris, é verdade que os jovens hoje fazem amizade pela internet? Boas amizades? Olha, eu posso falar para você que a amizade a gente faz em todos os lugares. O que eu não posso afirmar é que o que as pessoas com quem seu filho tem conversado são pessoas de segurança. Se você não buscar medidas de proteção, o seu filho pode tanto estar falando com um ótimo amigo, como ele pode falar com um bandido. É isso aí. Até mesmo alguém que possa colocar seu filho em situações de risco. Então eu quero falar para você que o mundo virtual é um mundo estritamente delicado e um mundo para que você esteja atento. Esteja atento com quem os seus filhos estão falando. Onde você, papai e mamãe, estão, que seu filho fica tanto tempo em casa, ligado na internet ou no celular, tendo contato com pessoas que você nem conhece, porque seus filhos estão tão ligados na internet que não estão ligados na vida real. Você já parou para pensar sobre isso? Quando os nossos filhos estão muito conectados nesse mundo virtual, é um momento de você ficar em alerta, porque quer dizer que ele se sente sozinho e desacompanhado. Cris, mas eu trabalho o tempo inteiro, o meu esposo, e é normal a criança ficar dentro de casa quando ela volta da escola. Ok. Acontece que criança, jovem, não deve estar desassistidos. Se você não pode estar acompanhando seu filho, você precisa de pessoas que possam acompanhar seus filhos. Mesmo assim, se você está em casa e ele continua conectado somente no mundo virtual, como esse mundo real que você está vivendo com ele tem sido para que seu filho se afaste tanto?
Sim, o mal está dentro de casa, tá certo, Zilma? Muitas vezes a gente tem tanto medo da rua e a gente esqueceu que esse mundo externo está dentro de casa pela internet. Cris, por que você está falando internet? É o celular? É o computador? Gente, são várias vias de acesso, mas todas elas têm que estar ligado ao mundo internetico. Por que eu estou chamando a atenção de vocês sobre isso? Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu recebo sempre no consultório a queixa dos nossos pais falando que já não sabem mais o que fazer para tirar o vício de celular, de computador, de internet dos seus filhos, dos jogos. Por que isso está acontecendo? Então eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo. Com quem seu filho conversa está relacionado a uma ausência de comunicação e de presença familiar. É um estado de alerta. Você pode trabalhar, mas seu filho não pode ficar desassistido. E principalmente, se você colocar foco somente no seu trabalho, você esqueceu que você tem uma grande missão, que é educar os seus filhos. Olha aqui. Oi, Giza, tudo bem? Deixa eu fazer um alerta para vocês, tá? Alguns pais vão falar para mim que seus filhos, eles tentam tirar ele do quarto, tirar da internet, tirar dos jogos, mas não conseguem. Quando isso está acontecendo, quer dizer que seu filho já está viciado, ele já está habituado. Ah, não, vício é muito forte essa palavra? Gente, não é forte. Não é forte. Hoje eu estava conversando com um paciente e falei para ele, se você acha que vício é somente álcool e droga, vocês estão enganados. Sabe por quê? Você gosta de açúcar? Então se eu falar para você agora, a partir de hoje, você vai ficar uma semana sem consumir nada com açúcar. E eu te provo que você já está mais do que habituado, você está viciado. Se eu falar para você que você vai ficar uma semana sem o seu celular, você vai falar para mim que é por uma situação de trabalho, não é? Não, não é. Nós já estamos viciados. Não é só hábito. O vício é muito pior. O vício é algo que você não consegue ficar sem. Você fica agitado, você fica incomodado. Já aconteceu de você tentar tirar por algumas horas o celular do seu filho ou o computador e ele ficar extremamente irritado? Tentar discutir com você, você tentar pegar o celular e tomar da sua mão? Então quer dizer que não tá nada bom essa questão. Sabe por quê? Porque seu filho está dependendo mais de uma máquina, mais do celular, do que da sua companhia, do que de ter vida própria e vida real. Como assim, Cris, vida real? Muitas vezes a gente enjaula os nossos filhos dentro de casa. A gente enjaula nossos filhos dentro da escola. E eu tô falando em enjaular porque a gente quer controlar. Sabe por que o animal fica enjaulado? Porque você não quer ele livre. Porque você tem medo de que ele possa ser nocivo para as outras pessoas ou para ele mesmo. Então vamos lá. Se você enjaula ele dentro de casa, quer dizer que você tem medo de que ele vá para a sociedade, certo? Só que a sociedade virtual está dentro da sua casa e aqui não tem filtros. Tá certo? Você tá preocupado com o malfeitor lá na rua. Não se preocupe, gente. O malfeitor está aqui. O malfeitor está mais próximo do que vocês imaginam. Cris, quer dizer que eu posso deixar meu filho livre? Sem preparo, ninguém pode ser livre. Essa liberdade que os filhos almejam, que nós almejamos, ela tem que ser uma liberdade vigiada, é uma liberdade com cautela. Por isso que eu falo, gente, que não há essa total liberdade, porque nós temos condições de liberdade. Livre para quê? Livre para tomar uma decisão sobre qual roupa vestir? Ok, você tá livre. Olha só, presta atenção. Entre você poder fazer uma escolha de roupa, cor de roupa, tá? Roupa preferida, ok, você tem liberdade, mas sabe qual liberdade você não tem? Por exemplo, seu filho não pode ir de sunga, de biquíni para a sala de aula e nem para o shopping. Então, que liberdade é essa? Ela é uma liberdade condicionada a regras, porque nós estamos em sociedade, nós precisamos de regras. O que eu sempre falo em consultório, tudo na vida tem regras. Pai, mãe,
Se você tem medo de colocar regras no seu filho, é porque você tem medo de perder o amor deles. Não está certo. Isso não é uma relação saudável. Uma relação que você não pode ser verdadeiro e você não pode proteger seu filho porque você tem medo de decepcionar ele, quer dizer que ela é condicionada ao prazer e aceitação. Muitas vezes os nossos filhos não têm idade ainda de aceitar os limites que nós precisamos de apresentar para eles. Cris, por que eles não têm? Porque eles estão em formação. Olha, eu já ouvi pais falando que já aconselharam, mas agora é com os filhos. Se eles se perderem, o problema é deles. Não está certo. Se o seu filho é de menor, tá? É menor de idade, então não está certo. Basta você orientar e ele que decide. Se ele não tem ainda noção de perspectiva futura, de projeção, se ele ainda não sabe arcar com consequência que ele é muito jovem, nada disso de deixar a escolha para quem não pode escolher. Gente, eu conheço pessoas com 30, 40 anos que ainda não têm poder de decisão na própria vida, porque ainda não sabe tomar boas decisões, decisões saudáveis. Como assim a gente deixar essa liberdade para os nossos filhos? Cris, e como é que eles produzem, que eles acabam construindo autonomia? É o seguinte, a criança, para construir autonomia, ela precisa se sentir mais segura. Porém, quando ela está no processo, ainda na pequena infância, você tem que criar situações para que ela faça algumas escolhas pequenas, sem você intervir de imediato, mas de forma natural. Você não tem que criar problema para dificultar a vida da criança, para preparar ela melhor para a sociedade. Se você fizer isso, você causa uma exaustão, um estresse antes da hora. Por imaturidade, a criança não consegue aprender. Tudo na vida tem um tempo certo. Então, eu vou falar uma coisa para você. Vínculos foram feitos para se construir no início do relacionamento com seus filhos. Se você estava ausente e você atribuía para outras pessoas estarem com seus filhos, ele não vai construir vínculos com pessoas. Ele vai construir vínculos fantasmas. Cris, vínculos fantasmas? Sim. O vínculo fantasma está realizado ao vínculo que você imagina que você tem, mas você não tem. Como é que você pode falar que você tem ótimos amigos que você nunca viu? Ah, vi sim, virtual. Não, você não viu. Você não conhece ele. Você não conhece a família dele. Você não sabe a origem dele. Você não sabe do que ele é capaz. Você nunca esteve numa situação que você conviveu com ele para saber as reações dele diante de situações, problemas. Sabe aonde que você percebe isso? No convívio. Tanto filhos com os pais, pais com os filhos e amigos com amigos. Quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo? Muitas vezes você tem uma amizade mais ou menos, você encontra, estudei com a pessoa, não, nós vamos fazer uma viagem juntas. Na viagem, no que se passar o terceiro dia, eu brinco que no terceiro dia não tem jeito, as máscaras caem. Terceiro dia vivendo o tempo inteiro, 24 horas com uma pessoa, você descobre muita coisa dela. Inclusive como é que ela lida com situações de frustrações. Que você pode ser uma frustração para ela, sabe por quê? Porque você é diferente dela. Agora aqui na internet você não se compromete, você vira e fala assim, olha, eu concordo com você, mas você não vai caminhar comigo, você pode concordar. Você não está aqui do outro dia do meu lado o tempo inteiro, você pode concordar, você não quer se comprometer. E sabe como é que chama isso? Chama irresponsabilidade com o outro. Sabe por quê? Porque você não é 100% verdadeiro com o outro. Você acha que para ter amigos, você precisa de falar o que eles esperam. Por exemplo, se eu quisesse ter de vocês a aprovação, eu ia falar para vocês somente o que agrada a vocês. E eu não posso fazer essa função, porque senão vocês não vão acreditar em mim. Para quem anda comigo, para quem faz tratamento comigo, sabe que eu tenho que falar, gente, me desculpa, eu tenho que ser 100% verdadeira. Está falhando nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto. Eu sinto muito, eu não gostaria de lhe dizer, mas eu tenho que lhe falar. Agora, num relacionamento, numa amizade virtual, que você ainda não construiu um vínculo, você pode quebrar esse vínculo virtual a qualquer momento. Basta você manifestar o contrário.
Agora, quando você se relaciona com alguém, você constrói vínculo, a pessoa te decepcionando ou não, você já construiu os vínculos. São vínculos verdadeiros, reais. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque os nossos filhos vão falar assim, engraçado, né? Eu achava que eu tinha amigo, eu passei por um processo de ansiedade e depressão, ninguém mais apareceu para falar comigo. E é aí que pega, os nossos filhos não se sentem vinculados nem conosco, que somos pais, e nem muito menos com seus amigos. Vocês acham realmente que você tem condições, né? Você tem condições de chamar alguém de amigo se você não caminha com essa pessoa? Não tem. Não tem. Você tem que andar junto. Você quer conhecer alguém? Caminhe com ela. Ah, mas a gente discute todos os dias na internet. Uma coisa é você ter um amigo virtual para você jogar. Outra coisa é ter um amigo que vai andar do seu lado e vai suportar você do jeito que você é. Sabe o que eu falo? Cheiroso e mal cheiroso. Porque na internet nem cheiro não passa. Entendeu? Você não tem como nem saber. Você tem que confiar ou não confiar. Ah, mas eu percebi que aqui ele falou uma coisa, depois ele desmentiu. Aí você começa a falar, olha, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada, certo? Agora, se você entra numa situação e você percebe que seus filhos se comunicam só na hora do jogo, e a pessoa fala que ele é bom no jogo, que a pessoa elogia ele porque ele ganha, que ele é vencedor. Ué, é muito fácil ser amigo assim. Ele tá sempre falando pra você que você é bom em alguma coisa. Como é que seu filho vai lidar com você, pai e mãe, falando pra ele que o que ele faz nem sempre é tão certo? Então, nessa sociedade virtual, ela tem complicado muito a nossa realidade. Nós vamos ver pessoas muito bem conectadas de forma virtual e no real chega a ser antipática. Por quê? Porque essas pessoas não habituaram a ser autênticas e verdadeiras. Ah, Cris, mas verdade demais incomoda. Sim, incomoda. Então fale a verdade com respeito. Fala a verdade com um bom intuito, não para criticar. Nós estamos numa sociedade que a gente critica e nem se responsabiliza por isso. Entende? Então, quando eu falo de vínculos fantasmas, porque o teu filho não está vinculando de uma forma real, mas ele acredita que ele tem amigos virtuais. E sabe como ele se sente? Sozinho. Sabe por quê? Porque você também não está lá. Porque quando ele precisou, você não estava. Então ele habituou a fazer amigos fantasmas, amigos virtuais. Quando você chega, você é aquela que fala para ele: ah, não quero que você fique no celular muito tempo. Ah, você não arrumou seu quarto. Ah, você ainda não fez sua tarefa de casa. Você não está estudando. Então o que ele pensa? Esse mundo real é chato, o bom mesmo é o virtual. No virtual, eu posso ser quem eu quero. Eu costumo falar assim, ó, quando nossos filhos, eles só têm insucesso dentro de casa, porque a gente fica criticando o tempo inteiro, eles vão buscar esse sucesso fora de casa. Sabe aonde é? Nos jogos. E é sensacional, nos grupos. Porque é sensacional, porque eles falam dos jogos que eu gosto. Meu pai e minha mãe nem prestam atenção no jogo que eu gosto, nem sabe o nome dos personagens. E quando eu vou falar, fala que é perda de tempo, que eu sou vazio. Lá eles falam a mesma linguagem e me elogiam pelo meu conhecimento. Que conhecimento? Meu conhecimento de jogos. Ah, Cris, mas isso não é conhecimento. É sim. Pergunta pro seu filho sobre jogos, você vai ter vergonha, como eu tenho. Eles falam, me explica, eu fico atento, eu anoto e mesmo assim eu não compreendo, porque eu não estou nesse universo, eu não ando nesse universo, não tem como eu conhecer esse universo. Então está na hora da gente pensar, porque não tem como mais tirar o celular dos nossos filhos, vocês concordam comigo? Como é que a gente tira o celular deles? Mas agora é que tá. Se o perigo está dentro de casa, está na mão deles ou está no computador dentro do quarto, presta atenção, computador dentro do quarto. Ah, que zona perigosa. Ah, que zona perigosa. Você colocou o computador do seu filho dentro do quarto para que ele tenha mais privacidade? Para que mais privacidade? Para fazer nude? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Computador para criança deve estar na sala. Você deve ter uma biblioteca, um escritório, uma sala e porta aberta. A minha mãe era muito esperta. Minha mãe falava: menino fechado no quarto não tá fazendo uma coisa que presta. Tá fechado pra quê?
Ah, isso é a intimidade dele. Quantos anos ele tem para ele ter intimidade? Ele tá com 18 anos, 19? Quantos anos seu filho tem que ele tá tendo tanta privacidade no quarto? Vocês sabiam, presta atenção no que eu vou falar, tá? Se vocês não sabem, não se assustem. Entenda a realidade e enfrente elas. Tem gente que fala, Cris, é um alerta, eu tô preocupada agora com meu filho. Não fique preocupada só porque eu falei agora, não. Esteja atenta, preocupada com seu filho desde o dia do nascimento dele. Não é só porque eu tô te falando isso que eu vou te falar agora. A maioria dos nossos jovens hoje tem a sua primeira relação sexual virtual. E adivinhe, na faixa etária entre 12 e 13 anos. Será que é só eu que sei disso? Ou vocês preferem não saber? Não é brincadeira quando a gente fala que o perigo está dentro de casa. Sabe por que o perigo está dentro de casa? Enquanto ele está descobrindo o corpo dele com um coleguinha da mesma idade dele na sala de aula, beleza. Porque ele tem um mínimo de responsabilidade social com um colega que ele vai encontrar no outro dia. Agora, se for com alguém que ele nunca vai ver, gente, é terra sem dono. Terra sem dono. O livre-arbítrio, antes da hora, da maturidade, da responsabilidade, pode ser um lugar extremamente perigoso. Principalmente que se for uma pessoa de má índole, uma pessoa que já está ali para aliciar menores, para induzir, para seduzir seu filho, até mesmo para extorquir. Você sabia que eles convencem seu filho jovem a fazer nude, a se expor seu corpo, registram e depois começam a ameaçar eles? E seu filho começa a tremer, a ter crise de ansiedade, ele não sabe mais o que fazer, porque ele vai sendo envolvido num jogo sexual. Gente, é muito sério, é muito sério. Aqui não há mais espaço para brincar. A comunidade Pais e Filhos só foi criada porque existe uma grande preocupação, que você aprende a educar, criar, colocar limites em você e nos seus filhos e acompanhar a sua família de forma saudável, porque não está mais saudável. Essa demanda, ela sai da própria sociedade. A Cris não criou um lugar onde tem conflitos para você. Eu estou falando de uma demanda real que acontece no mundo virtual. Eu vou repetir. Eu estou falando de uma demanda real que acontece no mundo virtual, onde eles podem tudo. No mundo virtual, eles não têm medo de se mostrar, de se expor. E vocês também não. O que eu estou falando, muitos de vocês adultos sabem disso. Vocês não acreditam, é que seu filho já tem acesso a isso, e tem. Gente, eles têm grupos de aplicativos que eu e você não tem, tá? Na próxima aula, que eu vou direto, né? Eu vou falar em cyberpolícia, né? Para não falar cyber-internet, eu vou falar cyberpolítica para você... cyberpolícia, para que você aprenda a policiar, a vigiar. Por isso que essa primeira live aqui vai ser uma sequência falando sobre isso, tá? As 4 lives agora seguidas vai falar sobre isso, sobre esse mundo virtual, sobre esse cyber-internet, que nós estamos perdendo o controle. Porque aqui você não tem como ir atrás do menino que bateu no seu filho, que prejudicou seu filho. Vocês sabiam disso? É muito difícil. Então, como é que é a estratégia que eu tenho que fazer? Então, eu vou falar para você: orai e vigiai. O que é orai? Quando eu falo em orar, eu não estou falando para você ficar em oração como um Buda, orando para o teu filho e achando que ele vai ficar livre de qualquer coisa. Eu estou falando de orar no sentido de trabalhe em princípios com seu filho, para que ele pode construir dentro dele um sistema de autovigília, de autocontrole. Mas esse processo também tem que passar pela vigília e supervisão dos adultos. Entendeu? E é isso que nós precisamos de fazer com os nossos filhos. Está na hora de mudar essa realidade. Você não tem como tirar o computador, você não tem como tirar o celular. E que tal você policiar de uma tal maneira? Policiar, Cris, policiar, é fiscalização, tá? Não pense vocês que só o diálogo vai adiantar. Não vai. Você precisa de estar atento, entrar e ver com quem o seu filho está falando.
Você deve acessar o celular do seu filho. Existe uma condição para você ter um celular, sendo que você é menor, que você não sabe dos riscos da sociedade. Você vai explicar para o seu filho e mesmo assim ele não vai entender. Então, você precisa de atitudes. Não tenha medo. Não tenha medo de cuidar do seu filho. Porque se você não cuidar do seu filho, você vai ter medo de onde ele vai parar. Você vai ter medo das pessoas que vão comunicar com seu filho. Então tenha certeza que está atento. Não é invadir privacidade. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Minha filha com 13 anos, eu morava em São Paulo, tá? 13 anos. Eu percebi, quando eu passei por perto da tela do computador na sala, alguém fez um comentário. Gata, sua mãe é tão gata como você. Falei, minha filha, quem é essa pessoa que chama sua mãe de gata de forma desrespeitosa? E que me compara a alguém como você e me vê como mulher e não como a sua mãe. Quem é essa pessoa? Sabe o que ela me respondeu? É o tio de uma amiga minha da escola. Então eu falei, me dá aqui o contato dele que eu vou colocar esse tio para falar com a sua tia. Porque esse tio não tem que ter acesso a você, você é uma criança. Vocês pegaram a visão? Pegaram a visão do que eu tô falando para vocês? Você tem medo de chatear seu filho entrando no quarto, sentando do lado dele, ele mudou a tela. Aí você fala, por que você mudou a tela? Ah, não, porque eu tô... Deixa eu ver o que você tá vendo. Não, deixa eu ver o que você tá vendo. Se o que você está vendo eu não posso ver, então com certeza você também não pode. Isso aqui é minha intimidade. Quantos anos você tem para ter intimidade? Deixa eu te falar, meu filho, aonde é a intimidade de uma criança menor? É dentro do banheiro, pelado, tomando banho. Ou usando vaso. Fora disso, você não tem que ter liberdade nem intimidade. Porque o seu corpo não deve ser mostrado para uma criança da mesma idade que você antes da hora certa. Cris, que ideia retrógrada. Quisera se fosse retrógrada. Que ideia protetora, cuidadosa e amorosa. Sabe por quê? Porque por não ser assim, que crianças acabam entrando em jogos sexuais antes da hora. Tá certo? Antes da hora. Aonde um pai e uma mãe não vigia, adivinha o que vai acontecer? Você vai perder as estribeiras. Você entendeu? Eu sou filha da perda das estribeiras. Você quer ver um exemplo? Você acha que eu vou falar pra você só das minhas qualidades? Deixa eu te falar um exemplo, tá? Eu tive filha com 16 anos. Você pode ter certeza, se tivesse uma boa supervisão aonde estava o papai e a mamãe, que essa criança aqui, aos 15, 16 anos, não teria engravidado. Não adianta falar, você está culpando os seus pais? Não, culpa é algo intencional, eu estou responsabilizando. Mas por que meus filhos não fizeram o mesmo processo? Porque eu tive cuidado com eles. Eu estava atenta, eu sou participativa. Experimenta de ser meu amigo ou de ser um paciente meu. Você vai ver que eu vou participar ativamente da sua vida. Sabe por quê? Eu não acredito em relações que não tenham vínculos. Só que tem que ser vínculos verdadeiros, reais. Você precisa de conhecer quem é a Cris para você acreditar nela. E você precisa de conhecer quem são os colegas que conversam com seu filho para saber se eles são bons. Porque seu filho está acreditando em pessoas que ele não sabe quem é. E você está tranquilo no seu celular, no seu quarto, enquanto seu filho está no outro quarto. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência clínica de um jovem que começou a fazer amizade com um outro rapaz mais velho. Esse rapaz já estava pregando uma ideologia de gênero com esse jovem. Só que esse menino ainda não tinha noção. Ele estava tendo acesso à informação do qual ele não poderia ter ainda. Por quê, Cris? Porque, gente, a partir de 12, 14 anos, 15 anos, eu vou falar 12, começa a ter conceito. 14, 15, que a criança já tem projeção de futuro. E mesmo assim, ela não está totalmente preparada. Quando a criança começa a ter uma projeção de pensamento abstrato e pensamento de futuro, ela leva de 15 a 18 anos para estar mais segura. E olha lá, porque depende, a segurança do seu filho depende de um processo de autonomia que é preparado ao longo dos anos dele. Não é quando ele faz 18 anos. Entende agora? Então é muito sério tudo isso que a gente vem falando. Cris,
Como é que eu faço, então, para proteger meu filho? A oração e proteção. Por que eu coloco oração? Quando eu falo em oração, quer dizer que você sabe que mesmo na sua ausência, os seus filhos vão estar desprotegidos. O que protege seus filhos é a boa educação, os bons conselhos e o bom exemplo. Vou repetir. O que protege seu filho é a boa educação, os bons exemplos e os conselhos. Só que além disso, eu sou cristã. Eu realmente acredito que nós devemos orar pelos nossos filhos. E você sabe um dos conselhos que eu dou, que eu ouvi lá atrás, que nós deveríamos orar para os nossos filhos, não é só para o perigo do mundo, mas o perigo que eles mesmos representam para eles. Quando eu falo em oração, eu estou falando em princípios. Quais são os princípios que você tem educado seus filhos? Eu aconselho você educar seus filhos em princípios religiosos. Sabe por quê? Porque se seu filho souber que tem um Deus, ele vai saber que ele não é o Deus. Que ele não faz tudo o que ele quer. E a primeira coisa que ele vai aprender é limites. E outra coisa que ele vai aprender é que amor é algo muito sério, que você se compromete com quem você ama. Então ele também não vai ter, no princípio dele, uma atitude de machucar outras pessoas de forma virtual. Porque nós estamos falando de perigo, os nossos filhos podem ser os perigosos. Os nossos filhos podem entrar nesse campo virtual imaginário e vestir a camisa de alguém que pode dissimular, manipular. Como é que ele se torna assim? Pelos exemplos. Se seu filho manipula, tem alguém manipulador do lado dele. Infelizmente pode ser sua esposa ou seu esposo. Eu sinto muito te contar. Porque criança vê, criança faz. Então você acha que é normal manipular sua esposa, ou você manipular seu esposo, mentir, não conta pro seu pai? Seu filho se transforma em um manipulador, um mentiroso. Então ele é um fake. Você está acostumada a mostrar para as pessoas que você é de uma forma e você é de outra? Você é um fake. Você ensinou para os seus filhos que ele pode ser fake. E o fake não se compromete. O fake foi feito para fazer as pessoas de bobo e ficar rindo. Então, cuidado. Cuidado para que o seu próprio filho não se torne um fake também. Porque nós não podemos esquecer que nesse mundo virtual nós também participamos. É muito comum, por exemplo, eu brincar com vocês. Vai ter dia que eu vou aqui apresentar com vocês aqui um tema do jeito que eu tiver, com ou sem maquiagem, descabelada, arrumada. Hoje eu cheguei aqui do jeito que eu cheguei do consultório, eu vim pra cá. Então, vocês imaginam que se eu não for real para vocês, se vocês não olhar para mim e entender que eu estou em modo virtual, mas eu sou real, vocês não vão confiar. E a mesma coisa em relação às pessoas com quem seus filhos conversam do outro lado. A oração é um pedido sobrenatural de proteção sobre os seus filhos quando você não estiver presente. Mas ela tem que vir junto de uma proteção, de acompanhar seu filho, saber por onde ele anda virtualmente e também na realidade. De uma proteção, de passar boas condutas e bons exemplos de conduta para o seu filho. Ensinar ética e valores morais. Então eu preciso de respeitar o outro, que não é só para mim. Eu tenho que entender que nem tudo na minha vida eu posso fazer. Diz que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Você pode ter acesso, você tem livre-arbítrio, meu filho, o outro também tem, mas você não deveria. Mãe, eu vou sair numa festa, lá vai ter bebida. O que você acha de eu beber? Quantos anos você tem? Você acha que você tem controle para beber? Você deixaria seu filho beber tão recente? Por que você vai alcançar com a bebida? Um estado alucinatório. Tô gaguejando aqui. Alucinatório, perda da consciência e mais talvez energia e força, coragem para ser algo que você não é. Ah, é o que eu sou assim, eu me solto. Não, não é o que você é. O que você é, se você quer se soltar, comece a se soltar sem estar embriagado. Se seu filho precisa disso, quer dizer que ele não pode ser ele mesmo. Será que não está excessiva a repressão? Por que seu filho não pode ser ele mesmo?
Por que você precisa antecipar e falar assim, você não tem condições de escolher seu namorado, porque esse namorado não presta? Por que você não faz ele perceber que o namorado não presta? Ou que a namorada não presta? Por que você quer antecipar, protegendo ele do mundo e você não deixa ele conhecer também? Esteja presente, esteja perto, esteja acompanhando. Se estiver perdendo as estribeiras, puxe as rédeas. É assim que se faz uma educação. Essa é uma educação de proteção, uma educação consciente. Quais são os princípios que você quer formar no seu filho? Eu não sou religiosa, eu não estou falando de religião aqui, tá? Eu estou falando que eu aconselho. Mas eu não estou falando qual religião que você deveria apresentar para o seu filho. Mas vamos pensar, quais são os princípios? Os meus casam bem com princípios cristãos. Cristãos, para mim, são princípios que acreditam que existe Jesus, que existe Cristo. Você pode trabalhar nele numa vertente que existe um Deus, que Jesus não veio, não é? Tem pessoas que falam isso. Eu não posso mudar a sua crença. Você pode trabalhar com princípios de que ele respeite os outros. Quais são os princípios? Você tem isso definido? Ou você acha que você não pode definir porque nos tempos modernos a gente tem que estar aberta? Aberta a quê? A porcaria? Você está aberta a porcaria? A porta da sua casa está aberta 24 horas do dia? Você deixa qualquer um entrar na porta dentro da sua casa? Me responde. Por que você deixa qualquer ideologia entrar dentro da sua casa? Ou da mente do seu filho, ou até mesmo da sua mente? Por que você não sabe quais são os princípios e está querendo adotar os princípios dos seus filhos para se sentir mais amigão dele? Você quer ser amigo do seu filho? Seja verdadeiro, porque a amizade começa com verdade. Apresente o mundo real. Não antecipa, não gera pânico, mas seja realista. Filho, esse celular, esse computador é uma porta aberta. Não fala onde você mora, não dedica, não exponha seu corpo. Então você está entendendo que isso aqui é uma porta aberta, como se lá a porta da tua casa estivesse aberta. Você dormiria... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês dormiriam com a porta da casa de vocês aberta para a rua? Para qualquer um entrar? Porque seu filho está dormindo com o celular do lado do ouvido dele com um desconhecido. Tem jovens que dormem um com os outros de tamanha carência afetiva, sem nunca ter visto essa pessoa. Tem gente que já se casa pela internet e depois é um tiro no escuro. Porque aqui ele idealiza. Cris, por que ele idealiza? Todo relacionamento é idealizado. Com a diferença que quando você vive no real, esse idealizado rapidamente cai na realidade. Porque ninguém consegue ser feio o tempo inteiro. Vocês concordam comigo? E é nesses aspectos que a gente tem que estar atento. Não deixa a porta da sua casa aberta e vai dormir. Não deixa a porta da sua casa aberta e vai passear. Não deixa. Eu tenho que confiar no meu filho. Para você confiar no seu filho, ele tem que te dar prova de confiança, ele tem que estar maduro. Ele tem que estar preparado, ele ainda é uma criança. Como você deixa essa porta aberta? E sabe o que é o pior? Algumas pessoas vão ter que falar a verdade. E se você não tiver aberta a verdade, você vai ser contrária a Cris. Você vai ser contrária a pessoas que te falam a verdade. Porque seu filho só gosta de viver no imaginário porque você também quer viver no imaginário. Se você não gosta de colocar limites no seu filho, é sinal que teve limite excessivo em você e você não gosta de limites. Tá errado. O que fizeram com você não tem nada a ver com o que você vai fazer com seu filho. Eu vou repetir. O que fizeram com você não tem nada a ver com o que você vai fazer com seu filho. A educação do seu filho tem que ser atual, tem que ser efetiva para essa realidade. Você não tinha essa realidade. Na sua época não tinha isso. Não deixa seu filho dormir com a porta aberta para qualquer um entrar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso é muito sério. Acompanhe. Para de acreditar que seu filho está preparado enquanto ele é só um jovem. Ele não está preparado. Sabe por que você permite ele ficar o tempo inteiro no celular com estranhos? Sabe por quê? Porque você está ocupado. E se você está ocupado, você me desculpa, você não está dando assistência para o seu filho. E seu filho não pediu para vir no mundo, foi você que colocou ele no mundo. Mas eu não planejei. Mas seu filho não tem nada a ver com isso. Ele é filho, ele é criança, ele é jovem, ele está em formação, ele precisa de vocês. Eles precisam de vocês, eu sou só uma no consultório, não vou dar conta de toda essa demanda. Eu preciso de vocês, pais.
É um estado de alerta que, se você não entender agora que isso é um estado de alerta, que isso é muito emergencial, quando você se der conta, pode ser tarde demais. Agora, Cris, então eu vou tirar o celular do meu filho, tô morrendo de medo. Não é assim. Mãe e pai falam pra mim assim, eu vou tirar. Calma, antes de tirar, veja onde ele está. Mostra pra ele onde é a zona de perigo e fala, filho, até aqui você vai, até aqui você não vai. Filho, não fica mais de 1 hora no celular porque causa vício neurológico. Ah, mas tá todo mundo lá. Então, peraí. Qual é o horário que todo mundo entra e quem é todo mundo? Ah, todo mundo do game e tal. Mas onde você conheceu esse pessoal? Ah, não, mãe, é porque é o virtual. Então, vamos fazer o seguinte. Chega com seus amigos de sala de aula que você conhece um pouco mais. Faz um grupo e joga entre vocês. Porque se for esse daí do virtual, mais um motivo para você não ser muito amigo. E se você chegar a entrar no virtual, você vai lá, vai jogar, não vai passar informação, vai desligar e não vai fazer contato. Nossa, Cris, mas não faça contato com desconhecidos. Você tá aqui, abre a porta da sua casa, aí passa pessoas desconhecidas, você fica loucamente falar assim, oi, você vai dar uma curtidinha? Você vai curtir um desconhecido porque você achou ele bonito? Você achou legal a roupa dele, você vai dar um oi, você vai dar uma curtida? Você já parou para pensar e conversar isso com seu filho? Porque seu filho é inteligente. Se tem uma coisa que eu sei, que criança é mais esperta que a gente. Os neurônios dele são mais acelerados que o nosso, concorda? Então tá na hora da gente ficar em alerta e colocar nossos filhos em alerta, não de forma melindrosa, mas de forma realista. O que tem aí? O que tem? Tem gente que vai hackear você. O que tem? Tem pornografia na internet. O que tem? Tem vício na internet. O que tem? Iniciadores na internet. O que tem? Enganadores, golpistas na internet. O que tem? Pessoas que não se comprometem. Não existe responsabilidade afetiva na internet. Vocês sabiam disso? E é isso que eles estão vivendo agora. Tudo muito raso. Tudo muito raso. Tudo muito efêmero. Tudo muito passageiro. Bom, protejam os seus filhos. Eu não tenho mais como dizer que vocês podem descansar sem proteger seus filhos. Protejam seus filhos. Vou te dar uma dica, tá? Aliás, algumas dicas. Como eu poderia proteger meus filhos? Vamos pensar? Você tem recursos hoje no celular do seu filho, no computador do seu filho, que você vai falar para ele. Você pode entrar, pode jogar, pode brincar, mas aqui vai estar registrado todos os caminhos que você andou. E eu preciso ver, e de tempo em tempo eu vou ver. Porta do quarto, se é no quarto que vocês querem, que eu não aconselho, porta aberta para falar na internet, que é um mundo aberto, então a porta vai ficar aberta. Sente do lado do seu filho, descubra com quem ele está falando. Faz com que aqueles amigos virtuais se tornem reais. Se for da escola, traz para perto. Vai para um shopping, vai para um parque, senta do lado, fica olhando. Pergunta para ele de onde ele veio, quem é ele, onde estão seus pais, como ele vive, se ele vive sob supervisão de alguém, se ele é livrinho, se ele é livrinho para fazer tudo que ele quer. Porque eu não sou livrinha para fazer tudo que eu quero. O seu filho de 10 anos é? Não é. Entendeu? Não pode ser. Tem alguma coisa errada. Proteja seus filhos sendo amigos no sentido de acompanhar seus filhos, de entender as emoções. Deixa seus filhos falarem do seu sentimento. Esteja mais próximo deles. Tenha tempo de qualidade. Não é o dia inteiro com seus filhos, tempo de qualidade. Quando você não tiver, coloque supervisores para estar com seu filho. Outra coisa que eu falo, não sai de casa antes da hora. O que é isso, Cris, sair de casa antes da hora? De 0 a 5 anos, mamãe e papai estejam presentes. Mamãe integral, de 5 a 10 anos, meio período. De 10 em diante, você já pode passar o dia inteiro fora de casa, desde que você educou seus filhos, eles estão preparados. Não é mesmo, Eliane? Desde que eles passaram pelo processo, agora eles têm autonomia. Agora eles têm responsabilidade, inclusive para lavar a louça que eles se alimentaram. Inclusive para poder colocar a roupa que ele veste lá na máquina. Inclusive para estender a roupa. Inclusive para ter o horário de estudo e estudar. E quando você chegar, é só um checklist.
Mãe, estou com dificuldade. Seja amigo nesse sentido, sente dificuldade aonde? Tô tão cansada. Ah, gente, quando eles nasceram, a gente estava tão cansada e acordava de madrugada. Quando é que isso se perdeu? Meu filho saiu, eu não sei onde ele vai, mas eu tô tão cansada, eu vou dormir. Não, vai atrás dele. Não deixa seu filho dormir fora de casa. Não deixa seu filho estar com pessoas que você não conhece. Quem ama se compromete, se responsabiliza. O amor cuida. O amor cuida. Você só cuida de quem você ama. Ah, não, eles já são suficientes. Como? Você não é? Como? Você não é suficiente, você é adulto. Como ele criança suficiente? Como ele é adolescente? Num mundo cheio, o seu corpo, os hormônios pulsando, fervendo, num mundo cheio de enganos, Eu vou falar uma coisa pra vocês. O mundo é uma fantasia, o mundo é um imaginário, porque a realidade é outra. Realidade é comer um saco de sal com a pessoa. Realidade não é nos restaurantes se encontrar de vez em quando, não. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu recebo muitos casais jovens hoje em dia que nem morar junto eles não moram. Que eles se encontram para passear e não se comprometem nem com as contas de casa, não se compromete com o amor do outro, não se compromete com o filho que eles têm. Tá na hora da nossa sociedade acordar, sair desse mundo de ilusão fictício, virtual. Cai na real. Você pode usar o celular como eu, para um bom proveito. Celular é ferramenta, não é vida. Não existe vida na internet. Isso aqui é uma ferramenta. Minha vida tá aqui, ó. Pega aqui em mim. Eu sou de carne e osso. Eu existo. Você entende? Isso aqui é só um instrumento. Então isso aqui tem que ser instrumento pro seu filho. Isso aqui não tem que ser a vida do seu filho. Isso aqui não tem que ser os amigos dos seus filhos. Entende agora? Que se a gente não cair na realidade, nós estamos perdendo os nossos filhos. E eles não precisam mais de abrir a porta da casa para se perderem. Eles estão se perdendo dentro de casa, dentro do quarto. Nós estamos vivendo uma sociedade dos filhos do quarto. E não tem mais para que sair. Porque quando eles abrem a porta, me desculpe, papai e mamãe, tem sido um inferno dentro de casa. É melhor fechar e ficar no mundo virtual imaginário, porque está insuportável a realidade. Está na hora da gente mudar a realidade. Vamos voltar a buscar situações mais concretas, relacionamentos mais concretos. Viver de aparência de fake nunca leva a gente para lugar nenhum. Não daria certo se eu fosse só uma terapeuta do virtual. Eu tenho que ser real com vocês. Vocês têm que ter um lugar para me ver e me encontrar. Entende? Para saber que eu sou de carne e osso. Eu tenho paciente que começa a ser paciente pelo virtual. Eles dão um jeito de pular aqui em Goiânia e falar: nossa, eu preciso conhecer você. Nossa, que bom, você é a mesma pessoa. E tá passando da hora da gente brigar por isso. Por uma realidade de enfrentamento, inclusive das coisas erradas. Inclusive da pobreza, da miséria, da crise financeira. Porque no virtual você pode tudo, você tem tudo. Tá errado, é mentira. Você não tem tudo. Tem uma baixa conexão aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você percebe que perdeu as estribeiras, não consegue mais ajudar seu filho, você precisa de ajuda. A gente tem que ter muita humildade e muita coragem para falar: eu preciso de ajuda. Eu sou mãe, eu não entendi que era isso. Eu fui cobrada demais e soltei as estribeiras do meu filho. Eu não queria, eu achei que meu relacionamento acabou, meus filhos estavam em sofrimento, eu queria ser amigo deles e dei mais liberdade, eu não sabia que eles estavam em risco. Agora meu filho está viciado, agora meu filho não comunica mais comigo. Pede ajuda, entende? Pede ajuda. Eu sou uma das pessoas que eu posso ajudar vocês. A única intenção minha aqui na comunidade Pais e Filhos é ajudar vocês, né, Jéssica, minha filha que entrou aí. A minha única intenção é falar para vocês: se você perdeu a estribeira, ou se você ainda não perdeu, mas não sabe como tomar as rédeas de volta, vem buscar ajuda, busca aqui na nossa comunidade Pais e Filhos, busque profissionais. Porque vale a pena investir nos nossos filhos, não é, Jéssica? Vale a pena. Pode pagar um preço por eles, que vale a pena.
Vale a pena você viver uma vida com seus filhos. Vale a pena você, em vez de ir para os shoppings ou para os bares, ir para os parques com seus filhos. Vale a pena entrar numa livraria e fazer do seu filho um leitor. Vale a pena passar tempo com seus filhos. Vale a pena deitar na cama deles. Vale a pena entrar no quarto, deitar na cama, não falar nada, só ficar do lado dele. Vale a pena deitar no sofá, colocar as perninhas dele no seu colo. Que tempo mais gostoso, que saudade que eu tenho desse tempo dos meus filhos. Não perca esse tempo, não deixe esse mundo virtual sugar o seu tempo com seus filhos, é precioso. Eles vão sentir saudade de vocês. Muitas vezes meus filhos falam, mas eu queria que fosse assim. Eu falo, olha, só sente saudade quem já teve, né, Jéssica? Só tem saudade quem tem, quem já teve, quem tem pai e mãe. Eu tive meu pai e minha mãe. Você tem filhos? Sinta falta dos seus filhos, esteja conectado com eles. E essa conexão, ela tem que ser real. O virtual é só um instrumento para vocês. Gente, já passa da hora, entrou atrasado, mas o que eu quero falar para vocês, existe um mundo virtual e nós não vamos desligar esse mundo. Mas existe um mundo também real que nós não podemos esquecer, porque esse mundo real é inclusive os sentimentos deles. Os sentimentos dos seus filhos não são fantasma e não são virtuais. Sentimentos são verdadeiros. Seus filhos estão se sentindo sozinhos, estão sendo muito mal acompanhados. Eu posso te confirmar isso. Eu quero deixar meu abraço com vocês. Eu quero me colocar à disposição de vocês e quero falar para vocês. Cuidem do seu maior patrimônio, que é a sua família. Independente de vocês terem casais que estão casados, estão juntos com seus filhos, não se afaste dos seus filhos. Ao contrário, esteja presente, porque eles dependem de você, nem que seja emocionalmente. Todo filho depende de um pai e mãe, tá? Um beijo para vocês, uma ótima noite, um bom descanso.